Amados amigos e irmãos presentes e autoridades desta cidade, que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos permita entender Sua palavra, nos abra o entendimento para compreendê-la, e nos fale diretamente à nossa alma, e nos edifique. Assim nossas almas nos alimente espiritualmente e nos prospere espiritualmente e materialmente também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para esta noite, temos um tema muito importante. É o tema titulado O Mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo é um mistério que foi aberto para todos os crentes em Cristo. Disse Cristo em São Mateus, capítulo 16, versículos 13 em diante, diz, 13 ao 16, disse: Vamos ver 13 ao 20. Vamos ler para que tenhamos um quadro claro de tudo o que está acontecendo aí nesta ocasião. Diz, capítulo 16, versículo 13 em diante de São Mateus, diz: Vindo Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então lhe respondeu Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. E a ti darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Que Deus abençoe nossos corações com Sua palavra e nos permita entendê-la nesta ocasião. Podem sentar-se, tenham a bondade. Nosso tema, como eu lhes disse, é o mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui, Cristo fala abertamente aos seus discípulos sobre a sua igreja. E diz que Ele edificará a sua igreja sobre esta rocha. É a rocha da revelação divina, a revelação do céu. Pois Pedro, por meio da revelação do Pai Celestial, a revelação do céu, recebeu o conhecimento de quem era Jesus. Ele recebeu o conhecimento de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivente, o ungido de Deus, o cumprimento da primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção para morrer na cruz do Calvário e ali pagar o preço da redenção e lavar nossos pecados em seu sangue. E assim justificar cada um dos seus filhos. Justificar significa que uma pessoa, ao ser lavado no sangue de Cristo, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, a pessoa fica como se nunca antes tivesse pecado. Fica justificado diante de Deus. Porque o sangue de Cristo toma nossos pecados
e os desintegra, os tira, como alvejante toma tinta que está em alguma peça de roupa manchada, e ao colocar no alvejante esta peça de roupa manchada, quando você depois tira esta peça de roupa, já não tem a mancha. Busca a mancha da tinta, procura onde? No alvejante também não a vê. Por quê? Porque o branqueador, o alvejante, enviou novamente esta mancha, esta tinta, a enviou ao que era antes de ser tinta, a enviou aos seus elementos que a compuseram. E por isso, vejam vocês, desapareceu a tinta. E agora, vejam vocês, o sangue de Cristo faz desaparecer nossos pecados. E até da mente de Deus desaparecem. Por quê? Porque Deus não os recorda mais, porque Jesus os apagou. E agora, vejam vocês o milagroso que é o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo hebreu usava os sacrifícios de ovelhas e bodes para oferecê-los a Deus. Porque, conforme a lei divina, por meio destes sacrifícios, o povo hebreu se aproximava de Deus e seus pecados eram cobertos com o sangue desses animaizinhos. Mas não podiam tirar o pecado, mas somente cobrir o pecado. Mas quando chegou o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o qual estava tipificado naqueles animaizinhos, quando chegou o sacrifício perfeito, Jesus Cristo, Ele fez um sacrifício perfeito e tirou nossos pecados. Não os cobriu, mas que os tirou. E também tirou os pecados de todos os santos do Antigo Testamento que estavam no paraíso, os quais tinham oferecido a Deus os sacrifícios daqueles animaizinhos e bodes, mas que seus pecados somente tinham sido cobertos com o sangue daqueles animaizinhos. Mas eles estavam no paraíso, esperando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que seus pecados fossem tirados completamente, porque estavam cobertos enquanto o sacrifício perfeito não era oferecido. Mas quando foi oferecido na cruz do Calvário, os pecados deles foram tirados. Estavam cobertos, foram tirados. E já estavam prontos para ressuscitar. E ir depois ao céu com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Cristo ressuscitou vitorioso, ressuscitou e com ele ressuscitaram e apareceram na cidade de Jerusalém os santos do Antigo Testamento. E estiveram com Cristo na terra por uns 40 dias, pois Cristo esteve 40 dias sobre a terra depois de ressuscitado e depois subiu ao céu. E com ele os santos do Antigo Testamento. E por isso um dos salmos diz: abri, ó portas, vossas cabeças, e entrará o Rei de Glória. Quem é este Rei de Glória? Jeová, o forte e valente. Ele é o Rei da Glória. E esse era Jesus Cristo no Novo Testamento, o Jeová forte e valente que entraria pelas portas eternas. Abram, ó portas eternas, vossas cabeças. Eleve, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? Jeová, o forte e valente no Antigo Testamento, e no Novo, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é Jeová do Antigo Testamento. Agora, Cristo, encontramos que por meio da sua obra expiatória na cruz do Calvário, limpou nossos pecados. E agora, quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Jesus Cristo, se torna efetivo na pessoa o sacrifício de Cristo. Porque um perdão não é perdão até que a pessoa o aceite. Não se torna efetivo na pessoa. E agora, toda pessoa que aceita Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo,
depois recebe o Espírito Santo para assim receber vida eterna da parte de Jesus Cristo, porque a vida eterna está em Cristo e Ele é quem nos dá esta vida eterna. E agora, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, se efetua em cada um de nós o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João, onde disse que era necessário nascer de novo, coisa que Nicodemos não compreendeu. Disse o capítulo 3 de São João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe entre os judeus, ou seja, era um homem muito importante. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és vindo de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entendê-lo, não pode entender esse mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito é. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra de onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, aqui Cristo fala do novo nascimento, o qual é um mistério para o ser humano. Agora, como é possível que o homem pode nascer de novo, já tendo nascido por meio de papai e mamãe aqui na terra? É que quando nasceu por meio dos seus pais terrenos, ele nasceu em uma raça caída, a qual descende de Adão, e consequentemente nasceu condenado à morte. Por isso o ser humano nasce, vive um tempo aqui na terra, fica velho e depois morre. E se não, pois morre antes de algum acidente ou de alguma enfermidade. São poucos os que chegam à morte por velhice, ou seja, por idade avançada. E agora isso tudo é porque se nasce aqui na terra em uma raça caída que está condenada à morte. E agora encontramos que se requer um novo nascimento, nascer em uma nova raça e por meio de um novo Adão que tenha vida eterna. E o segundo Adão com vida eterna é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim como em Adão todos morremos fisicamente, e se não cremos em Cristo, também espiritualmente e eternamente. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados, todos recebemos vida. Somos trazidos à vida eterna por meio de Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo é que obtemos o novo nascimento ao crermos nele como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E aí recebemos vida eterna. E recebemos um espírito teofânico da sexta dimensão, chamado Anjo de Jeová, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Quando viemos a este mundo por meio do nascimento natural através de nossos pais terrenos, recebemos o espírito do mundo, um espírito do mundo quando nascemos nesta terra, e recebemos também um corpo deste mundo mortal e corruptível e temporário, e consequentemente recebemos o quê? Algo temporário, algo passageiro. Para, estando neste planeta Terra, nesse corpo mortal e temporário, façamos contato com a vida eterna. E recebamos Cristo como nosso Salvador, e lavemos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, e recebamos seu Espírito Santo, e assim se efetua em nós este novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos.
E assim é como nascemos por meio do segundo Adão. E nascemos em uma nova raça, que é a nova raça que começou com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos disse que Jesus é o princípio da criação de Deus. Desta nova criação que Cristo começou, uma nova raça com vida eterna, para viver por toda a eternidade com Cristo como reis e sacerdotes no reino de Deus. E agora, esta nova raça, que são os que creram em Cristo como nosso Salvador e lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o seu Espírito Santo, esta nova raça é chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja significa os tirados fora. E assim como o povo hebreu foi tirado fora do Egito, da escravidão no Egito, os membros do corpo místico de Cristo foram tirados fora do mundo e foram colocados no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, receber seu sangue, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo. E assim obtemos um novo nascimento, onde obtemos um espírito da sexta dimensão, um espírito do céu. E depois, no último dia, no sétimo milênio, receberemos o corpo físico eterno e glorioso que Cristo prometeu para cada um de nós, porque este corpo físico é mortal, é corruptível e é temporário. Por isso adoece, por isso se sente fraco, por isso é preciso dar comida para que não se debilite. E por isso, depois que passa muito tempo, você vê, se olha no espelho e você diz: agora tenho 60 anos, mas quando eu tinha uns 15 anos, como que me via mais jovem. Isto é porque este corpo é mortal, temporário e corruptível, mas vai envelhecendo e vai perdendo a vida gradualmente. E à medida que vão passando os anos, os raios de luz que o corpo tem, vai perdendo. E já, os últimos anos da vida do ser humano, os vive com o último raio de luz. E é como um automóvel que vai esgotando a bateria e já, quando resta tão pouquinha carga, quando vão startear ou dar partida, ou arrancar, arranca tão lentamente que algumas vezes nem sequer arranca e é preciso estar empurrando. E assim nos acontece quando o ser humano já está dos 70 anos para diante. Já até que ajudá-lo a levantar da cama. Algumas vezes, algumas pessoas, outras ainda se encontram fortinhos e ainda aos 80 anos ainda se encontram fortes. Mas vejam vocês, já por último, quando vai esgotando este último raio de luz que tem, pois vai acontecendo como aos automóveis, com uma bateria já quase sem carga. E assim acontece com o ser humano. E por último, já não quer caminhar mais. E o corpo físico morre. E agora, vejam vocês que há algo mais para o ser humano, a vida eterna. E por isso é que passamos por este planeta Terra, nestes corpos mortais, para que façamos contato com a vida eterna. Não podemos ser tão mesquinhos de dar à nossa alma somente este curto tempo de vida. Há uma vida eterna para nossas almas. E essa é por meio de Jesus Cristo, recebendo-o como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim recebemos um Espírito eterno, um Espírito teofânico da sexta dimensão e depois, no último dia, receberemos um corpo eterno, jovenzinho, representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade, para viver com Cristo por toda a eternidade.
Porque toda pessoa que crer em Cristo como seu Salvador e recebe seu Espírito Santo, recebeu vida eterna e pertence a uma nova criação com vida eterna. Pertence a este corpo místico de crentes chamados na Bíblia a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Este mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo foi falado por Cristo nas parábolas do trigo e do joio e também do semeador. E em outras parábolas também Cristo falou do mistério da sua igreja. Sua igreja está representada, vejam vocês, no trigo, mas também no meio da igreja esteve o quê? O joio. E tudo junto, trigo e joio, se chama o cristianismo em geral. Mas no meio do cristianismo em geral, em termos gerais, esteve o trigo e o joio, os filhos do reino e os filhos do maligno. E por isso é que podemos ver que aconteceram tantas coisas através da história do ser humano. O joio perseguindo o trigo, como Caim perseguiu Abel e o matou. E agora podemos ver que Cristo disse que para o último dia, para o tempo final, para o fim do século, é que haverá uma separação, onde Cristo separará o trigo do joio. O joio será atado em feixes e será colocado no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes. Ou seja, será colocado na grande tribulação, onde os juízos divinos estarão caindo sobre este planeta Terra por um lapso de tempo de 3 anos e meio. Isso corresponde à última parte da semana 70 da profecia de Daniel, onde Deus estará tratando com o povo hebreu. E agora, para o trigo a promessa é que será juntado e colocado no celeiro de Deus, como também nos disse em Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6, que virá o dia ardente como um forno, e todos os soberbos e todos os que cometem maldade serão estopa, e aquele dia que virá os abrasará, disse Jeová dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. A quem disse que fará isto? Disse que isto será para os que fazem maldade, isto é, para o joio, os filhos do mal. E para os filhos de Deus, os filhos do reino, representados no trigo, que é o que acontecerá, disse, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis e saltareis como bezerro no cevadouro. O nascimento do sol de justiça, para os que temem o nome do Senhor, é a segunda vinda de Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De que vida? Da vida eterna. E agora, vejam vocês como há maldição e juízo divino para o joio, os filhos do mal, para o tempo final, para o último dia, para o dia ardente como um forno, o dia de Jeová, que é o 7º milênio. Mas para o trigo, para os filhos do reino, há bênçãos. E os filhos do reino são os membros do corpo místico de Cristo, os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo e entraram no corpo místico de Cristo, nasceram no corpo místico de Cristo, ou seja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa não pode dizer, eu vou me unir à Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque isso não é desta forma. Assim como também você não pode dizer, eu vou unir a tal família para ser um filho desta família. Verdade que você não pode fazer isso?
Você, para poder ser parte de uma família, você tem que nascer nesta família, do pai e a mãe desta família. Aí você tem que nascer nesta família por meio do papai e mamãe, aí. E então você se torna um filho deste matrimônio, deste pai e desta mãe. Fora disso, você não pode ser um filho desse pai e desta mãe. E assim é no reino de Deus. Você não pode ser um filho de Deus. Você não pode nascer como um filho de Deus no reino de Deus, a não ser que seja crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E aí é como você nasce, obtém um novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos. Ele diz, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus ou reino dos céus. Ou seja, que não pode entrar na igreja de Jesus Cristo, não pode fazer parte desse corpo místico de crentes que é uma nova raça descendente de quem? Do nosso Pai Celestial, que vem por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é o princípio desta nova criação, desta nova raça que Deus está criando. E por isso é que todos seremos a imagem e semelhança, com um espírito teofânico eterno e um corpo eterno no último dia. O corpo teofânico já o recebemos quando recebemos Cristo como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. E depois o corpo físico e eterno o receberemos no último dia, no 7º milênio, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os que vivemos, sejamos transformados, porque este corpo mortal e corruptível e temporário será transformado. Seremos transformados em nossos átomos e seremos vestidos de imortalidade. Teremos um corpo eterno e jovenzinho, representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Este é o corpo novo que Ele prometeu para todos nós, e graças a Deus que nos deu este primeiro, para depois o último corpo que nos daria seria o corpo eterno. Assim que primeiro disse São Paulo, vamos ver como disse São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala aqui sobre este grande evento que será realizado no último dia, disse, capítulo 15, versículo 45, ou vamos ver, 42 em diante de 1 aos Coríntios, capítulo 15, disse, assim também é a ressurreição dos mortos, se semeia em corrupção, este corpo ressuscitará. Se ressuscitará como? Se semeia em corrupção. Se ressuscitará em incorrupção. Ou seja, que os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, ressuscitarão em um corpo eterno. Se semeia em ignomia, ressuscitará em glória. Se semeia em fraqueza, ressuscitará em poder. Se semeia corpo animal, este corpo físico é corpo animal. Ressuscitará corpo espiritual. Um corpo eterno que Cristo prometeu para cada um dos que creram nele e lavaram seus pecados em seu sangue e receberam seu Espírito Santo. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito, foi feito o primeiro homem, Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas o espiritual não é primeiro, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Vejam, o primeiro homem, Adão, é terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é celestial, é do céu. Ele disse, Cristo disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Mesmo que estava na terra, seu corpo físico, mas ele,
em espírito e em alma, estava também em outras dimensões, estava no céu. Qual o terreno, tais também os terrenais. Ou seja, qual Adão, tais também os descendentes de Adão. E qual o celestial, ou seja, Cristo é o celestial. Qual o celestial, tais também os celestiais. Os celestiais são os filhos e filhas de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, essa nova raça que Cristo está construindo e que já construiu, criou seu corpo teofânico, à medida que cada pessoa vai crendo em Cristo e lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E agora somente para o último dia, quando se completar o número dos escolhidos de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino, e tiverem nascido no reino de Deus, tiverem obtido o novo nascimento, tiverem obtido seu corpo teofânico, depois o único que nos falta será o corpo físico e eterno que Cristo prometeu para nós, o qual nos dará, ressuscitando os mortos em Cristo em corpos eternos e transformando-os a cada um dos que estão vivos, dos que estamos vivos neste último dia. E assim nos dando o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de nós. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial, ou seja, que seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porém, isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, que uma pessoa estando em seu corpo mortal, corruptível e temporário, não pode herdar o reino de Deus. E estando neste corpo corruptível, não pode herdar incorruptibilidade, ou seja, este corpo mortal não pode continuar vivendo por toda a eternidade, porque é temporário, é mortal e é corruptível, portanto, tem que morrer. E se os mortos em Cristo ressuscitarem e nós estamos vivos e os virmos, pois então temos que ser transformados, porque com este corpo não podemos viver eternamente, porque é temporário, é corruptível, é mortal. Eis aqui vos digo um mistério, e agora vai nos falar de um mistério muito importante do reino de Deus. Diz, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, ou seja, que vem uma transformação para todos os crentes em Cristo, que receberam seu Espírito Santo e nasceram assim de novo e pertencem ou fazem parte do corpo místico de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Entraram no reino de Deus, nasceram no reino de Deus, são uma nova criatura. Agora, diz, no momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Tenham em consideração este detalhe, ante a última trombeta, porque uma trombeta estará soando, e quando se fala de uma trombeta de Deus, se refere à voz de Deus falando ao seu povo por meio de um profeta. Essa é a voz de Deus em forma de uma trombeta. Fala-se assim em termos simbólicos, quando se fala da voz de Deus. Representa-se ou se simboliza em uma trombeta ou em um trovão. Quando Cristo disse, glorifica teu nome, Pai, se ouviu um trovão do céu, mas era a voz de Deus que disse, o glorifiquei e o glorificarei outra vez. Alguns diziam, foi um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou, mas era Deus falando a Jesus Cristo. Quando se fala de trombeta, se fala da voz de Deus, da voz de Cristo, falando ao seu povo por meio de diferentes mensageiros. E agora, quando se fala aqui da trombeta final, se fala da voz de Cristo falando à sua igreja por meio do mensageiro final. Porque se é a trombeta final, pois tem que ser por meio do mensageiro final. Depois desse, não pode vir outro mensageiro, porque depois desta mensagem, dada por esse mensageiro, não há outra trombeta, não há outra mensagem da parte de Deus.
Essa trombeta final, sendo a voz de Cristo nos dando sua mensagem final, é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Agora diz, afinal trombeta, porque se tocará a trombeta, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, os mortos em Cristo, que creram em Cristo como nosso Salvador, e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, e receberam seu Espírito Santo, mas seus corpos físicos morreram. Eles continuaram vivendo, mas seu corpo físico morreu. E como eles continuaram vivendo? Pois foram viver no paraíso, no corpo teofânico que eles receberam quando creram em Cristo como seu Salvador e receberam o Espírito de Cristo. E eles se encontram no paraíso, que é a sexta dimensão, onde se vive com corpos parecidos a estes que nós temos, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E eles serão ressuscitados, diz. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, ou seja, serão ressuscitados em um corpo eterno e incorruptível. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Este corpo mortal será transformado quando virmos os mortos em Cristo ressuscitados. Por que será transformado? Porque com este corpo mortal não podemos viver eternamente. Se continuarmos com este corpo mortal, quando tiver de 70 a 100 anos, vai morrer. Mas, porquanto chegamos ao último dia, ao tempo em que os mortos em Cristo vão ressuscitar, quando ressuscitarem, nós seremos transformados para continuar vivendo por toda a eternidade com Cristo. E nos iremos com Cristo às ceias a ceia das bodas do Cordeiro no céu, enquanto a terra estará passando pelos juízos da grande tribulação que durarão 3 anos e meio. E depois regressaremos à terra com Cristo para o glorioso reino milenial, no meio do povo hebreu. E estaremos com Cristo em Jerusalém, onde Cristo se sentará sobre o trono de Davi, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, onde Cristo reinará, governará sobre o povo hebreu, sobre as 12 tribos de Israel e sobre todas as nações, porque Cristo é, como filho de Davi, o herdeiro ao trono de Davi, para reinar sobre o povo hebreu. E como filho de Abraão, ele é o herdeiro à terra de Israel, com tudo o que tem. E como filho do homem, ele é herdeiro do planeta Terra completo, com todas as nações e todos os reinos. E como filho de Deus, ele é herdeiro dos céus e da terra. Ou seja, que tudo pertence a Cristo. Ele é o herdeiro de toda a criação. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, que somos herdeiros com Ele ao reino milenial, somos herdeiros com Ele ao território de Israel, somos herdeiros com Ele ao planeta Terra completo com todos os seus reinos, somos herdeiros com Ele a todo o universo, aos céus e à terra. E agora vejam vocês, este mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo, todas as bênçãos que tem para todos os escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, que são os que viriam a esta terra em carne humana e receberiam a Cristo como seu Salvador e lavariam seus pecados no sangue do Cordeiro e receberiam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceriam de novo, nasceriam no reino de Deus, no corpo místico de Jesus Cristo, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora vejam o mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a casa de Deus, como nos disse São Paulo em sua carta aos Hebreus, vejam vocês, em Hebreus capítulo 3, versículos 5 ao 6, para não ler muito, nos disse São Paulo: e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós? Quem é essa casa? Diz, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme até o fim a confiança e a glória da esperança.
Agora podemos ver que a casa de Deus somos nós. A casa de Deus é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a casa de Deus, ou seja, a família de Deus, a descendência de Deus. Uma casa não é em si 4 paredes, mas uma casa é uma família. E a casa de Deus, a família de Deus, são os primogênitos escritos no céu desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, que vem a este planeta Terra e durante a dispensação da graça e dispensação do reino, recebem a Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue do Cordeiro e recebem seu Espírito Santo e, consequentemente, obtêm o novo nascimento e nascem assim de novo, nascem no reino de Deus com vida eterna. Vejam como também São Paulo nos diz em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos o quê? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. É uma nova criação o que Ele está efetuando com seres humanos no meio da raça humana. Segue dizendo, portanto, lembrai-vos de que em outro tempo vós, os gentios, quanto à carne, eras chamado incircuncisão pelos que chamava incircuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que em outro tempo estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, do povo hebreu e do povo gentil esteve fazendo um só povo. Esse povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, um povo celestial. Continua dizendo que de ambos os povos o quê? De ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um só e novo homem, fazendo a paz. Criar um novo homem, ou seja, o novo homem, que é o produto do novo nascimento. Este é uma nova criação. E mediante a cruz, reconciliar com Deus ambos em um só povo, um só corpo. Por meio do corpo de Cristo somos reconciliados e no corpo místico de Cristo nos encontramos reconciliados com Deus. Nesse corpo místico de Cristo estão todos os que foram reconciliados com Deus, por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Disse, matando nela as inimizades. E vindo, ele anunciou as boas novas de paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por meio do Espírito Santo, temos entrada tanto os hebreus como os gentios ao Pai Celestial, para assim entrar no corpo místico de Cristo e estarmos manifestados aí como filhos e filhas de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A que família pertencem os crentes em Cristo, lavados no sangue de Cristo, e que receberam seu Espírito Santo? Pertencem à família de Deus, a uma família celestial, porque obtiveram o novo nascimento e de acordo com a família onde você nasce é que você pertence.
E agora você pertence a uma família celestial, que é a família de Deus, da qual Cristo é o princípio. Diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra da esquina Jesus Cristo mesmo, no qual todo o edifício bem ajustado, vejam, tipifica a igreja num edifício, em que todo edifício vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. Esse é o templo espiritual do Senhor, sua igreja, os lavados no sangue de Cristo, que receberam o seu Espírito Santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, para Deus morar em Espírito Santo em toda a sua plenitude. Vejam vocês, é que Cristo está construindo este novo templo, que é uma nova raça. E Deus morará em cada filho e filha de Deus em toda a sua plenitude. Enquanto estamos neste corpo mortal, corruptível e temporário, temos as primícias do Espírito. Deus mora na porção correspondente às primícias do Espírito. Mas quando tenhamos o corpo novo, Deus estará manifestado em toda a sua plenitude. Deus estará manifestado em nós. O Espírito de Deus estará manifestado em toda a sua plenitude em cada um de nós. Porque este é o propósito divino. É a construção desta nova raça, representada em um templo para Deus morar nessa nova raça, nesse templo espiritual. Por isso Deus deu ao povo hebreu a ordenança por meio do profeta Moisés da construção de um tabernáculo e depois no tempo de Salomão a construção do templo de Salomão. Aqueles templos foram construídos de acordo ao modelo que está no céu, de acordo com ao modelo do templo que está no céu. E esse templo o que Moisés construiu e o que Salomão construiu é tipo e figura do que está no céu. Consequentemente, é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, é construído por Cristo, de etapa em etapa, de era em era, com e de acordo ao mesmo modelo do templo que está no céu, de acordo ao mesmo modelo que usou Moisés e usou Salomão. Por isso, a construção do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, começou no meio do povo hebreu, lá no átrio, depois passou a primeira etapa, ou era da igreja gentia, representando tudo isto aqui nesse diagrama que o reverendo William Branham usou para a pregação da mensagem, a estatura de um homem perfeito, e também as 7 etapas ou eras da igreja gentia, e também fez referência a este diagrama em diferentes mensagens. Aqui encontramos que a primeira etapa ou era da igreja de Jesus Cristo no meio dos gentios corresponde à Ásia Menor. Sempre houve um território onde se cumpriu cada etapa da igreja de Jesus Cristo. E também houve um mensageiro enviado por Jesus Cristo. A primeira era foi na Ásia Menor e o mensageiro foi São Paulo. Depois a segunda era foi na França e seu mensageiro foi Irineu. Vejam como se moveu Cristo em Espírito Santo. Primeiro, do meio do povo hebreu, se moveu a Ásia Menor. Depois da Ásia Menor, se moveu a França, se moveu a Europa. E vejam como esteve falando por meio de São Paulo no idioma que São Paulo usava para pregar. E depois falou por meio de Irineu em francês, o idioma que Irineu usava. E depois, na terceira etapa, na terceira era, que se cumpriu também na Europa, falou por meio de Martim lá na Europa. E lá esteve na Hungria e na França. Esse mensageiro de Deus, por meio dele, Cristo se manifestou e falou no idioma que este mensageiro falava, ou seja, que falava francês e também húngaro. E por meio dele falou ao povo e chamou e juntou os seus escolhidos nessa terceira era, porque por meio desses mensageiros Cristo esteve cumprindo o que ele prometeu em São João, capítulo 10, versículo 14 em diante, onde diz:
eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço ao Pai e ponho a minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu. Outras ovelhas que não são deste aprisco são as ovelhas dentre os gentios, disse. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como poderá ser possível que Cristo chame suas ovelhas entre os gentios e escutem sua voz? Se Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, esteve no céu, no trono, no templo que está no céu, lá no trono de intercessão, fazendo intercessão pelos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Como pode ser possível que escutem a voz de Cristo, Cristo estando lá no céu? Mas Cristo, o Espírito Santo, desceu no dia de Pentecostes, e ali nasceu no dia de Pentecostes sua igreja, e Cristo esteve manifestado em Espírito Santo por meio dos seus mensageiros, de era em era. Falou por meio dos apóstolos, depois falou por meio de São Paulo na primeira era, entre os gentios, e chamou suas ovelhas na primeira era. Depois falou na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, lá na Europa, por meio destes 5 mensageiros que enviou à Europa, Irineu, Martim, Colombo, Lutero e Wesley, e falou no idioma destes mensageiros, e chamou e juntou suas ovelhas nessas eras. Depois passou a América do Norte, Cristo e Espírito Santo, enviou seu mensageiro, o reverendo William Branham, e falou por meio dele no inglês da América do Norte, e chamou e juntou suas ovelhas da 7ª era da Igreja Gentia. E agora vejam vocês como ele esteve cumprindo sua promessa, que ele tinha umas ovelhas que não eram do aprisco hebraico, as quais também devia trazer, e ouviriam sua voz. E haveria um rebanho e um pastor. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, esse templo espiritual de Cristo, esta nova raça que ele está criando. E agora, depois que transcorreram estas 7 etapas da igreja gentia, que corresponde ao lugar santo do templo de Jesus Cristo, representado isto no lugar santo do templo que Salomão construiu e do templo que construiu o profeta Moisés. E agora, que mais Cristo tem para realizar? Porque já transcorreram essas 7 etapas ou eras da igreja gentia. O que ele tem para esse último dia é a era da pedra angular, onde Cristo nos fala com sua mensagem final, com esta trombeta final, com a mensagem do Evangelho do Reino, e nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Por isso é que em Apocalipse nos fala sobre a voz de Cristo, desta voz de Cristo como uma grande voz de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículos 10 ao 11, João diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor. Em que dia estava? No dia do Senhor, que é o 7º milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos disse 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, e versículo 4. Quando Deus fala de um dia seu, para os seres humanos são 1000 anos. E agora, São João se encontrava no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O que escutou? Uma grande voz como de trombeta. É a voz de Cristo falando ao seu povo, à sua igreja no último dia, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, na era da pedra angular. Aqui na era da pedra angular, falando à sua igreja, com esta grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, e dando-lhes a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1 também nos diz, na metade do versículo 1 diz: e a primeira voz que ouvi como de trombeta falando comigo disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Onde nos convida a subir? A era da pedra angular, porque já é o tempo da era da pedra angular.
porque já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Já não é preciso subir a nenhuma destas eras, mas a era da pedra angular para escutar a voz de Cristo por meio de quem? Por meio daquele que Cristo esteja falando no último dia com esta voz de trombeta, grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E vamos ver por meio de quem que são dadas a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Porque por meio de que estivermos escutando todas estas coisas que em breve devem acontecer, é que Cristo estará nos falando com esta grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. A quem disse que enviou? O seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as quais ele disse lá: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. As que hão de acontecer aqui, no tempo da era da pedra angular, que é a era correspondente a este último dia. Todas as coisas que hão de acontecer nesse último dia são dadas a conhecer na era da pedra angular por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo, através deste anjo mensageiro que é o último profeta que Cristo envia à terra. Este é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino. Onde? No meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular. Porque a ele corresponde a etapa da era da pedra angular e a estes outros anjos correspondeu estas diferentes etapas ou eras da igreja gentia e diferentes territórios onde se cumpriram estas eras. E agora, qual é o território para o cumprimento da era da pedra angular? Pois a América Latina e o Caribe. Esse é o território bendito por Deus. Esse é o território que tem a bênção de Deus, da era da pedra angular, para obter o conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer, para serem declaradas, dadas a conhecer em nosso próprio idioma, o idioma principal dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. E agora, vejam a bênção tão grande que nos correspondeu. Nas 7 etapas ou eras da igreja gentil, houve 7 servos fiéis e prudentes. Mas para o último dia, para a era da pedra angular, Cristo terá seu servo fiel e prudente, seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E vejam vocês, esta mensagem que estará nos dando é o alimento espiritual para nossas almas neste último dia. Conforme esta parábola do servo fiel e prudente, vejam vocês, em São Mateus 24, versículos 42 em diante, disse Cristo: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas sabei isto, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão havia de vir, velaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, também vós estai preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual pôs o seu Senhor sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Para que dê o quê? O alimento a tempo. A quem e onde? Em sua casa. E a casa do Senhor é qual? Sua igreja, sua família, seu templo espiritual. E os filhos são os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, os quais têm que ser alimentados em suas almas, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus são os mensageiros de Deus. Da boca de Deus para a primeira era saiu a mensagem para a primeira era, através de São Paulo, que foi a boca de Cristo. Cristo falou por meio de São Paulo. São Paulo dizia: já não vivo eu, Cristo vive em mim. E Cristo, vivendo em São Paulo, esteve falando por meio de São Paulo a mensagem, o alimento espiritual para a alma dos filhos e filhas de Deus desta primeira era. E assim estiveram comendo o alimento espiritual em cada era os filhos e filhas de Deus. E agora, quem é servo fiel e prudente? Quem é o servo fiel e prudente ao qual
pôs o seu Senhor sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo. Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor venha, o ache fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os teus bens o porá. Agora, qual é o servo fiel e prudente que estará alimentando os filhos e filhas de Deus na casa de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, para o tempo da vinda do Senhor, quem estiver aqui na era da pedra angular, porque esta é a era para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o mensageiro que estiver aqui alimentando os escolhidos de Deus com a mensagem do Evangelho do Reino é o servo fiel e prudente que estará vivendo aqui na terra e verá e receberá o cumprimento da segunda vinda de Cristo e a revelará a todos os filhos e filhas de Deus. E esse servo tem a bênção prometida de que seu Senhor o porá sobre todos os seus bens, ou seja, que será administrador dos bens do Senhor Jesus Cristo na vinda do Senhor. E agora nos disse em Apocalipse, nos disse o apóstolo São João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, o que Cristo disse. E agora, vejam vocês, é Cristo falando aqui, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem disse Jesus Cristo que ele enviou? Ao seu anjo mensageiro. Este é o profeta mensageiro da dispensação do reino, enviado para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, e assim serem alimentados os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus, em nossas almas, com o quê? Com a palavra de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora vimos o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual também nos disse São Paulo em Efésios capítulo 2. E vejam vocês aqui, versículo 19 em diante disse. Vamos ver. Ou já o tínhamos lido? Se já o tínhamos lido, disse, no qual todo o edifício bem ajustado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus em espírito. Agora vejam vocês, Deus morará em seres humanos, em toda a sua plenitude. Estes seres humanos são os membros deste corpo místico de crentes chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. São os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam seu Espírito Santo, os quais viveram, muitos deles, em eras passadas, e neste último dia vive um bom número de escolhidos de Deus também, que creram em Cristo como nosso Salvador, e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Ele ainda continua chamando e juntando seus escolhidos neste último dia, na América Latina e no Caribe, porque se completará com latino-americanos e caribenhos o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Por isso, o chamado da trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, surgiu na América Latina e no Caribe, e está chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Cristo disse em São Mateus 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão seus escolhidos. Isto é o que está acontecendo neste último dia, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, para que quando se completar o número dos filhos e filhas de Deus do corpo místico de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, depois os mortos em Cristo ressuscitem,
e nós, os que vivemos, sejamos transformados e tenhamos o corpo eterno. Vimos a bênção tão grande que Deus tem na América Latina e no Caribe. É que para a América Latina e o Caribe, ele tinha a maior bênção. Assim como o templo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu, começa com o átrio, e depois continua com o lugar santo, e depois finaliza com o lugar santíssimo. Encontramos que o átrio está pelo leste, o lugar santo está mais adiante, o que corresponde as 7 etapas ou eras da igreja gentia no corpo místico de Cristo, no templo espiritual de Cristo. Vejam vocês como foi a construção do templo de Salomão e o de Moisés. E veja como esteve se realizando a construção do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, com o mesmo diagrama ou plano do templo que está no céu. E agora, vejam vocês como no oeste estava o lugar santíssimo do templo lá, do templo de Moisés e do templo de Salomão. E agora o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, se encontra onde? No oeste também, no território do oeste, a América Latina e o Caribe. A América Latina e o Caribe está onde? No oeste. No oeste, que é o ocidente, para onde o Filho do Homem resplandeceria como relâmpago que sai do Oriente. E se mostra onde? No Ocidente. E o Ocidente é a América Latina e o Caribe. O Ocidente consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. Na América do Norte já se cumpriu a 7ª etapa ou era da igreja gentia, que corresponde a uma parte do lugar santo do templo espiritual de Cristo. E agora, no resto do continente ocidental, do continente americano, que é a América Latina e o Caribe, se cumpre a era da pedra angular, se cumpre o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E por isso está chamando e juntando seus escolhidos para construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual, chamando e colocando pedras vivas, seres humanos, onde? No lugar santíssimo do seu templo espiritual. Nos correspondeu a melhor parte do templo espiritual de Cristo. Nos correspondeu a maior bênção, à América Latina e ao Caribe, e por isso os latino-americanos e caribenhos entrarão ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É na América Latina e no Caribe onde se abre a mensagem do Evangelho do Reino e a dispensação do Reino, e onde soa a trombeta final, ou grande voz de trombeta, e chama e junta os seus escolhidos na era de ouro, na era da pedra angular e dispensação do Reino. Em que parte do templo? No lugar santíssimo, onde está o maná escondido, que representa a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Este é o maná escondido, este é o alimento espiritual para todos nós, na América Latina e no Caribe. Neste último dia, este é o alimento espiritual que o servo fiel e prudente estaria dando aos filhos e filhas de Deus. Onde? Na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos tirados fora, dos tirados do mundo e colocados no reino de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Em breve todos sejamos transformados e raptados. Em breve os que faltam por chegar, cheguem. Recebam a palavra e cheguem. E sejam colocados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e se complete o número dos escolhidos de Deus. Se complete o número do corpo místico de Cristo da igreja do Senhor Jesus Cristo e os mortos em Cristo sejam ressuscitados. E nós, os que vivemos, sejamos transformados.
E depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu com nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, onde estão os membros do corpo místico de Cristo que neste último dia estão sendo chamados e juntados e colocados na era da pedra angular e dispensação do reino? Aqui estamos. Aqui estamos na Nicarágua, uma parte dos escolhidos de Deus. E em diferentes lugares da América Latina e países da América Latina e do Caribe, estão os escolhidos de Deus sendo chamados e juntados e colocados no corpo místico de Jesus Cristo, na era da pedra angular. Aqui estamos presentes neste último dia, recebendo a mensagem da trombeta final, a mensagem do Evangelho do Reino e sendo colocados na era da pedra angular. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores, e que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre vossas almas e breve todos tenhamos o novo corpo que Ele prometeu para todos nós. Passem todos muito boa noite e deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marinho. Deus os abençoe e guarde a todos.